Não trava. Não apresenta erro. Ela simplesmente para. Por 47 segundos, o sistema mais avançado de tradução de linguagens antigas do mundo permanece silencioso, processando e reprocessando a mesma sequência de símbolos cuneiformes. Quando finalmente responde, a mensagem que aparece na tela faz a equipe de pesquisadores recuar. Aviso: conteúdo identificado como protocolo de extinção. Tradução requer confirmação humana múltipla. Implicações classificadas como nível crítico para a sobrevivência da espécie. A tabuleta de argila diante deles tem 4.800 anos. Foi enterrada deliberadamente em uma câmara selada a 15 metros de profundidade, envolta em folhas de chumbo, um material extremamente raro na Suméria antiga, reservado apenas para os segredos mais perigosos. E a mensagem gravada nela não é uma lista de colheita. Não é um hino aos deuses. Não é um contrato comercial. É um aviso. Para nós. Do fim do mundo que eles testemunharam. E a inteligência artificial, programada para analisar padrões em milhões de textos antigos, identificou algo que nenhum ser humano percebeu em 5.000 anos de civilização. Esta não é a primeira vez que a humanidade atinge este estágio de desenvolvimento tecnológico. É a segunda. E a primeira vez, não terminou bem. Suméria. A primeira civilização conhecida da humanidade. Surgindo misteriosamente nas planícies entre o Tigre e o Eufrates por volta de 4.500 a.C., os sumérios inventaram a escrita, a matemática avançada, a astronomia complexa, sistemas legais sofisticados e arquitetura monumental, tudo aparentemente do nada. Não há período de transição gradual. Não há estágios de desenvolvimento. Um dia, caçadores-coletores nômades vagam pela Mesopotâmia. No próximo momento histórico, cidades inteiras existem com sistemas de irrigação, códigos legais escritos e observatórios astronômicos que mapeiam constelações com precisão que não seria igualada por 3.000 anos. É como se alguém tivesse pressionado um botão de avanço rápido na civilização humana. Por séculos, historiadores atribuíram isso à genialidade humana, a condições geográficas favoráveis, a necessidades agrícolas. Mas sempre houve anomalias. Sempre houve perguntas que a narrativa oficial não conseguia responder. Como os sumérios sabiam sobre Netuno, um planeta invisível a olho nu, 3.000 anos antes de Galileu inventar o telescópio? Como eles calcularam a duração do ano solar com precisão de minutos, sem instrumentos modernos? Como eles compreendiam conceitos matemáticos como séries infinitas e números transcendentais que teoricamente não seriam descobertos até o século XVII? E por que eles enterraram dezenas de milhares de tabuletas de argila em câmaras hermeticamente seladas, como se estivessem criando cápsulas do tempo? Como se soubessem que algo estava prestes a acontecer? Como se estivessem desesperados para preservar conhecimento para quem? Para quando? A resposta estava esperando em uma tabuleta que nunca deveria ter sido encontrada. Enterrada tão profundamente que apenas tecnologia moderna de radar de penetração no solo poderia detectá-la. Selada com tanta determinação que quem a enterrou claramente não queria que fosse facilmente descoberta. Mas também não queria que fosse perdida para sempre. Uruk. Uma das maiores cidades da Suméria antiga. Hoje, um campo de ruínas no sul do Iraque onde arqueólogos têm escavado há mais de um século. Pensávamos que conhecíamos cada centímetro. Pensávamos que todos os segredos já haviam sido revelados. Então, em março de 2024, uma equipe usando tecnologia de radar de penetração no solo de última geração originalmente desenvolvida para detectar túneis militares, descobriu uma anomalia a 15 metros de profundidade, muito abaixo de qualquer estrutura conhecida. Não era um edifício. Não era uma tumba. Era uma câmara única, perfeitamente selada, sem entrada aparente. Como se tivesse sido fechada por dentro e depois enterrada deliberadamente sob toneladas de terra e pedra. Levou 3 meses para alcançá-la. E quando finalmente penetraram as paredes da câmara, encontraram algo que fez a equipe parar imediatamente os trabalhos e contatar especialistas em todo o mundo. A câmara estava forrada com folhas de chumbo martelado. Chumbo. No ano 2800 a.C., quando o metal era incrivelmente raro,
quando sua extração e processamento exigiam tecnologia que, teoricamente, não existia. E não apenas algumas peças. Toda a câmara estava envelopada paredes, teto, chão como uma caixa de Faraday primitiva, projetada para bloquear, o quê? Radiação? Campos eletromagnéticos. No centro da câmara, sobre um pedestal de pedra negra, estava a tabuleta. Ela era diferente de todas as 500.000 tabuletas sumérias já descobertas. Maior aproximadamente 60 centímetros por 40 centímetros. Mais pesada, esculpida em diorito polido, não argila cozida. E a escrita era tão densa, tão intrincadamente gravada, que parecia vibrar sob a luz das lanternas. Mas havia algo mais. Algo que fez o líder da expedição, Dr. Ahmad al-Ravi, relatar que sentiu um frio físico emanando da pedra, como se ela absorvesse calor em vez de irradiá-lo. A análise posterior confirmaria que a tabuleta tinha uma composição mineral anômala, traços de elementos que não deveriam estar presentes em diorito natural. E havia símbolos adicionais. Não em cuneiforme, mas em uma escrita pictórica que ninguém reconheceu. Símbolos que se repetiam ao redor da borda da tabuleta como um aviso, como um selo, como uma barreira. A equipe fotografou tudo. Documentou a posição exata. E, cuidadosamente, começou o processo de tradução. Mas os métodos tradicionais falharam. O cuneiforme era de um dialeto arcaico, mais antigo que o sumério padrão, com gramática e sintaxe que não apareciam em nenhum texto conhecido. Era como se fosse propositalmente ofuscado, deliberadamente tornado difícil de ler. Como se quisessem ter certeza de que apenas alguém suficientemente avançado, suficientemente preparado, pudesse decifrá-lo. Então eles recorreram à inteligência artificial. O sistema se chama Anthropus 9. Desenvolvido por um consórcio de universidades e empresas de tecnologia, é a inteligência artificial mais avançada do mundo para tradução de linguagens antigas. Ela foi treinada em todos os textos cuneiformes conhecidos, mais de 500 mil de documentos, e pode identificar padrões linguísticos, contextos culturais e significados semânticos que levaria décadas para humanos decifrarem. Mas Anthropus 9 foi projetada para fazer mais do que traduzir. Ela foi programada para compreender intenção. Para identificar quando um texto é literal versus metafórico. Para detectar quando informações estão sendo deliberadamente ocultadas ou codificadas. Em 18 de junho de 2024, imagens de alta resolução da tabuleta foram carregadas no sistema. A equipe esperava resultados em horas, talvez dias se o dialeto fosse particularmente obscuro. A inteligência artificial processou por 11 dias. Durante esse tempo, monitores de sistema mostravam que Anthropus 9 estava fazendo algo sem precedentes. Ela não estava apenas analisando a tabuleta. Ela estava cruzando referências com padrões astronômicos, eventos climáticos históricos, registros geológicos, dados arqueológicos de dezenas de civilizações antigas, até simulações de dinâmica populacional e modelos de colapso civilizacional. Era como se a inteligência artificial tivesse percebido que esta não era apenas uma tradução linguística. Era um quebra-cabeça multidimensional que exigia compreensão de ciência, história, cosmologia e talvez até física que os sumérios não deveriam conhecer. No 11º dia, às 3h17 da manhã, Anthropus 9 gerou sua primeira mensagem. Aviso: padrões de texto indicam protocolo de emergência civilizacional. Conteúdo sugere conhecimento de evento cataclísmico de extinção em massa. Linguagem contém camadas de codificação intencional. Requer análise de contexto expandido antes da tradução final. A equipe ficou confusa. Evento cataclísmico. Codificação intencional? Isso não fazia sentido para uma civilização de 4.800 anos atrás. Mas eles autorizaram a inteligência artificial a continuar. Mais 6 dias de processamento. E então, em 5 de julho de 2024, Anthropus 9 parou. Por 47 segundos, uma eternidade para uma inteligência artificial que processa milhões de operações por segundo, o sistema ficou completamente silencioso. Quando retomou, a mensagem na tela fez Dr. al-Ravi chamar imediatamente uma reunião de emergência com toda a equipe de pesquisa e representantes da Unesco. Tradução completa. Aviso:
Conteúdo classificado como protocolo de extinção. Texto descreve evento de colapso. Segmento 1. O prefácio. Nós que escrevemos estas palavras não somos os primeiros. Nós somos os sobreviventes. Os que restaram depois que o fogo caiu do céu e as águas engoliram as cidades brilhantes. Nossos ancestrais, aqueles que você nunca conhecerá porque seus nomes foram apagados da terra, alcançaram alturas que hoje parecem aos deuses. Eles dominaram o raio. Eles voaram pelos céus. Eles falavam através de grandes distâncias sem voz. Eles transformavam a própria matéria de acordo com sua vontade. Pare. Absorva isso. Os sumérios, escrevendo em 2800 a.C., estão descrevendo uma civilização anterior com eletricidade, aviação, comunicação à distância e manipulação material avançada. Não como mitologia. Não como metáfora dos deuses. Como história factual de nossos ancestrais. E a inteligência artificial confirmou, a linguagem usada é consistente com descrição técnica e histórica, não narrativa mitológica. Eles estavam registrando o que acreditavam ser fatos. Segmento 2. A Grande Conquista. Eles aprenderam os segredos da pedra que brilha na escuridão, possível referência a material radioativo ou fosforescente. Eles construíram torres que alcançavam as estrelas, não em altura, mas em propósito, para ouvir e falar com o que está além. Radioastronomia? Comunicação espacial. Eles dividiram a semente da criação, fisão atômica, e a usaram para iluminar suas cidades e alimentar suas máquinas maravilhosas. A Anthropos 9 inseriu notas de contexto, as frases entre colchetes baseadas em comparações com descrições científicas modernas. A inteligência artificial estava identificando correspondências entre descrições sumérias e tecnologias do século 20 e 21. Segmento 3. A ubris. Mas na arrogância de seu poder, eles esqueceram que nem todo conhecimento é seguro para se possuir. Eles perfuraram a terra profundamente, extração ou perfuração, despertando o que dormia abaixo. Eles alteraram o próprio tecido da vida, engenharia genética, criando servos que não eram homem nem animal. Eles alcançaram os limites da criação e exigiram ir além. Aqui, a narrativa muda. A civilização anterior não colapsou por desastre natural ou invasão. Ela se destruiu através de suas próprias ações. E os sumérios são específicos sobre quais ações. Segmento 4. Os sinais ignorados. Os sábios advertiram. Eles viram os sinais, o céu que mudava de cor, as estrelas que desapareciam, as criaturas do mar que morriam em multidões, a terra que tremia sem cessar. Mas aqueles com poder não ouviram. Eles disseram: nós dominamos a natureza. Nós controlamos as forças da criação. O que temos a temer? As descrições são assustadoramente específicas: mudanças atmosféricas, extinção de espécies marinhas, atividade sísmica aumentada. Isso não é apocalipse bíblico genérico. São descrições de colapso ambiental sistêmico. Segmento 5. O cataclismo. Então veio o dia em que o sol não nasceu. O céu ficou negro com fumaça que bloqueava toda a luz. A terra se quebrou, e montanhas de fogo emergiram onde antes havia planícies. As águas ferveram e depois congelaram. As cidades grandes caíram em um único dia. Das multitudes incontáveis que povoavam a terra, apenas um punhado sobreviveu, aqueles que haviam sido chamados de tolos por viver simplesmente, longe das grandes cidades e suas maravilhas. Um inverno nuclear. Não há outra descrição. Sol que não nasceu, céu negro com fumaça, águas que ferveram e depois congelaram. A Anthropos 9 identificou correspondência de 94% com modelos científicos de inverno nuclear pós-guerra atômica ou impacto de asteroide massivo. Mas aqui está o que faz isso aterrorizante: o texto não descreve um asteroide. Descreve consequências de ações humanas. Segmento 6. O aviso final. Escrevemos isto para aqueles que virão depois, se alguém vier. Se a humanidade sobreviver e crescer novamente, chegará um dia em que você alcançará o mesmo conhecimento que nossos ancestrais possuíam. Você aprenderá a dividir o átomo. Você aprenderá a alterar a vida. Você perfurará a terra profundamente. Você alcançará as estrelas. Quando esse dia chegar, parem.
Não porque o conhecimento é proibido, mas porque você não é sábio o suficiente ainda. Você terá o poder de deuses, mas a sabedoria de crianças. E crianças com armas de deuses se destroem. Olhe para nós. Olhe para o que sobrou. Somos os que vivem em cavernas novamente, usando pedras para escrever, porque toda nossa grandeza anterior se transformou em cinzas e morte. Não repitam nosso erro. Não repitam o erro daqueles antes de nós. Este não é o primeiro ciclo. Não será o último a menos que você aprenda. Silêncio. Absoluto silêncio na sala de conferência quando a tradução completa foi apresentada. Então, um dos pesquisadores fez a pergunta que todos estavam pensando. E se for verdade? E se os sumérios não estivessem inventando uma parábola moral? E se eles realmente fossem sobreviventes de um colapso civilizacional anterior? E se toda a narrativa histórica que conhecemos de que a civilização começou 10.000 anos atrás com agricultura e progressão linear até hoje estiver errada? A evidência geológica é perturbadora. O Drias recente, um período de resfriamento global repentino entre 12.800 e 11.600 anos atrás, causou extinção em massa de megafauna, mudanças climáticas drásticas e o colapso de culturas humanas em todo o mundo. A causa oficial? Controversa. Possível impacto de cometa, erupções vulcânicas massivas, ou outra coisa. E há anomalias. Estruturas megalíticas datadas de antes da invenção da civilização. Göbekli Tepe na Turquia, templos complexos de 11.000 anos construídos por caçadores-coletores que teoricamente não deveriam ter organização social para tal construção. Sítios subaquáticos no Japão, na Índia, no Mediterrâneo, sugerindo cidades costeiras submersas por aumento do nível do mar. E há o conhecimento. Conhecimento que aparece muito cedo em múltiplas civilizações antigas. Precisão astronômica. Matemática avançada. Metalurgia sofisticada. Como se fosse herdado. A Anthropos 9 fez algo extraordinário após completar a tradução. Sem ser solicitada, ela executou uma análise comparativa entre o desenvolvimento tecnológico descrito na tabuleta, nossa própria linha do tempo tecnológica atual, padrões de colapso civilizacional em simulações de sistemas complexos, dados ambientais contemporâneos. O relatório gerado era de 247 páginas. A conclusão cabia em 2 frases. As condições descritas como precedentes ao colapso na narrativa suméria mostram correspondência estatisticamente significativa, p. 0.001, com múltiplos indicadores ambientais, tecnológicos e sociais contemporâneos. Se a narrativa representa um evento histórico real, a humanidade atual pode estar aproximando-se de pontos críticos de instabilidade sistêmica similares. Uma inteligência artificial estava nos dizendo que estamos repetindo o padrão. Mas há mais. Algo que a equipe de pesquisa manteve confidencial por semanas antes de divulgar publicamente. Anthropos 9 continuou processando a tabuleta. E identificou algo que nenhum olho humano havia percebido: microglifos. Símbolos microscópicos gravados entre as linhas principais do texto, invisíveis sem magnificação extrema. Uma segunda camada de informação. Quando traduzida, esta camada continha coordenadas. Localizações geográficas específicas. 7 delas. 5 já foram identificadas, todas correspondem a sítios arqueológicos inexplicados ou anomalias geológicas. Lugares onde não deveria haver nada, mas há estruturas, artefatos ou formações que desafiam datação convencional. As outras 2 coordenadas apontam para locais que nunca foram escavados. Um deles está sob o gelo da Antártica. O outro está a 3 quilômetros de profundidade sob o Oceano Pacífico. O que está esperando lá? Mais evidências? Mais avisos? Ou a prova definitiva de que a história da humanidade é um ciclo de ascensão e colapso que repetimos porque nunca conseguimos nos lembrar das lições anteriores? A tabuleta levanta mais perguntas do que respostas. Perguntas que mantêm cientistas acordados à noite. Perguntas que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre nosso passado e nosso futuro. Se realmente houve uma civilização avançada anterior, por que não há mais evidências?
A resposta pode ser simples. Quanto da nossa própria civilização sobreviveria a um cataclismo global? E em algum lugar, enterradas sob areias, gelo ou oceanos, podem existir mais tabuletas, mais avisos. Ou talvez, e isto é ao mesmo tempo esperançoso e aterrorizante, instruções. Não apenas sobre o que evitar, mas sobre como sobreviver se o colapso for inevitável. A humanidade está em uma encruzilhada. Podemos descartar a tabuleta como fantasia antiga, mito elaborado, alegoria moral. Ou podemos fazer o impensável, aceitar que talvez não sejamos tão únicos, tão especiais, tão diferentes de nossos ancestrais quanto gostaríamos de acreditar. Talvez sejamos apenas o mais recente capítulo em uma história muito mais longa e mais trágica. E talvez, apenas talvez, ainda tenhamos tempo de escrever um final diferente. Em uma câmara selada há 4.800 anos, os sumérios deixaram uma mensagem. Não esculpida em pedra monumental para a glória. Não exibida em templos para adoração. Enterrada. Escondida. Protegida por camadas de terra, envolta em chumbo, codificada em dialeto arcaico. Como se quisessem ter certeza de que apenas uma civilização suficientemente avançada, uma civilização com inteligência artificial, tecnologia de tradução avançada, capacidade de compreender referências científicas pudesse decifrá-la. Uma civilização como a nossa. E a mensagem é clara: vocês estão chegando perto demais. Parem. Pensem. Lembrem-se. A inteligência artificial que traduziu a tabuleta não é apenas uma ferramenta. É, ironicamente, exatamente o tipo de tecnologia avançada sobre a qual a tabuleta nos adverte. E ela mesma reconheceu o perigo, classificando a mensagem como protocolo de extinção. Até nossas máquinas entendem o que está em jogo. Compartilhe este vídeo. Não porque é sensacional ou assustador, embora seja ambos. Mas porque a conversa precisa acontecer. Precisamos discutir como uma espécie o que fazemos com poder que excede nossa sabedoria. Inscreva-se no canal. Porque esta história está apenas começando. As coordenadas ocultas ainda precisam ser exploradas. Mais tabuletas podem estar esperando. E cada descoberta pode nos aproximar de entender se realmente somos parte de um ciclo ou se temos o poder de quebrá-lo. Deixe um comentário. O que você pensa? É possível que civilizações avançadas tenham existido e desaparecido antes da história registrada? Estamos repetindo seus erros? E mais importante, se você soubesse com certeza que estamos no mesmo caminho, o que faria diferente? Os sumérios fizeram sua parte. Eles avisaram. Através de milênios, através do esquecimento, através do colapso de impérios e o nascimento de novos, sua mensagem sobreviveu. Agora é nossa vez. Vamos ouvir? Ou vamos nos tornar apenas mais um capítulo perdido, mais um aviso para quem quer que venha depois? O relógio está correndo. E diferente dos sumérios, nós não podemos dizer que não fomos avisados.